Olá, boa noite. Meu nome é José Maria, eu sou enfermeiro, especialista no processo de doação de órgãos. Atuo no Hospital Albert Einstein, dentro do programa de transplantes e treinamento voltado para o PROAD SUS, né, que é um programa institucional do SUS, visando o treinamento para toda essa equipe, né, que atua no processo de doação e transplante. O tema de hoje vai ser o processo como um todo. Nós vamos tentar abordar de forma sucinta algumas etapas desse processo, ou as principais etapas, passando por cada uma delas. Esse curso, ele na íntegra, né, em todas as fases do processo, disponível no IEP aqui da Santa Casa. É só vocês entrarem em contato aqui que nós passamos como que nós podemos fazer essa divulgação, essa melhor opção aí do curso para vocês. Bom, como eu já disse, meu nome é José Maria, sou enfermeiro, trabalho há algum tempo já no Hospital Albert Einstein, já trabalhei na Central de Transplantes do Estado de São Paulo, e hoje nós vamos falar do processo de doação, né? Então, qual que é o principal intuito dessa conversa nossa aqui hoje? É identificar o processo de doação e transplante, proporcionar breve conhecimento para cada fase do processo e promover a discussão de pontos críticos logo mais aí no final. O processo de doação, onde ele começa então, né? Ele começa lá com o paciente em Glasgow 3, né? A identificação do potencial doador, e ele vai passando aí por toda essa etapa, que é a abertura do protocolo de morte encefálica, a confirmação do diagnóstico, a notificação, a validação do potencial doador, manutenção, entrevista, coleta de sorologia, notificação à Central Estadual de Transplantes, cirurgia de extração e o transplante propriamente dito. Então, essas são as fases do processo de doação de órgãos. A primeira, né, o ponto inicial de todo esse processo começa com a identificação do potencial doador, que é o indivíduo lá em Glasgow 3, né, o paciente que está na UTI, está na ventilação mecânica, se encontra em Glasgow 3, tem uma lesão neurológica grave, né, com um exame de imagem que comprove isso, e a gente vai poder identificá-lo, né, a partir deste momento. Então, aonde que estará esse potencial doador, né? Quais são os locais que ele se encontra? Como eu já disse para vocês, na UTI, na emergência e na sala de recuperação pós-anestésica. Ou seja, aonde estiver um ventilador mecânico na UTI, na emergência ou na sala de recuperação pós-anestésica. Esse indivíduo, ele precisa ter uma lesão intracraniana, tá? Por quê? Qual que é essa lesão? A lesão, ela pode ser de causa clínica, vamos dizer assim, por exemplo, um aneurisma roto, um acidente vascular encefálico, ou um trauma, né? Um TCE, um disparo por arma de fogo, um trauma grave no modo geral. Então, precisa ter uma lesão neurológica, um exame de imagem que comprove que ela é grave e irreversível, capaz de causar o coma. A partir desse momento, né, que nós temos lá o paciente na nossa UTI, em Glasgow 3, eu tenho uma lesão neurológica de causa conhecida e bem documentada. Nós vamos sim pensar no diagnóstico de morte encefálica, que é a próxima fase desse processo. Dentro desta fase do diagnóstico, nós vamos aí incluir 3 itens, né, que é a abertura do protocolo, propriamente dito, o diagnóstico concluído. E com o diagnóstico concluído, nós vamos fazer a notificação dessa morte encefálica. Essas são as fases envolvidas nessa etapa. O diagnóstico de morte encefálica, né? Quem já ouviu falar de diagnóstico, como é que funciona? Enfim, ele é embasado numa lei, né? Existe a resolução, aliás, do Conselho Federal de Medicina, a 2173, que estabelece quais são os critérios clínicos para realização do diagnóstico de morte encefálica. Então, se eu trabalho na UTI e ainda eu não vi falar sobre o diagnóstico de morte encefálica, né,
nós estamos conversando sobre isso agora, mas, né, pesquisar pelo Conselho Federal de Medicina, resolução 2173, ela traz na íntegra cada fase desse processo, que é o diagnóstico de morte encefálica. Ela é composta, né? Como que é feito o diagnóstico? Ele é composto por exames clínicos e exames complementares, né? Então, por exemplo, 2 exames clínicos, diagnóstico de morte encefálica, 2 exames clínicos, mais um exame de teste de apneia, mais um exame complementar. Então, o que se trata de diagnóstico de morte encefálica? São 2 exames clínicos, que eu vou falar cada um deles para vocês, mais um teste de apneia, mais um exame complementar. Ah, mas eu já ouvi falar que eram 2 testes de apneia. Sim, a resolução passada, né, antes da 2173 entrar em vigor, nós tínhamos sim que fazer 2 exames de apneia, mas isso caiu por terra. Hoje, o diagnóstico de morte encefálica é 2 exames clínicos, um exame de teste de apneia, mais o exame complementar. Como se fala de 2 exames clínicos, então nós temos que ter um intervalo entre eles, correto? Então, para crianças, né, recém-nascidos, recém-nato, de 7 dias a 2 meses incompletos, são 24 horas de intervalo entre o primeiro exame clínico e o segundo exame clínico. Crianças de 2 meses a 24 meses incompletos, são 12 horas de intervalo entre o primeiro exame e o segundo exame. Mais de 24 meses, né? Ou seja, 2 anos completos até a vida adulta. 1 hora de intervalo, né? Entre o primeiro e o segundo exame clínico. Ah, mas e o teste de apneia, o exame complementar, que hora que ele entra nesse processo? O teste de apneia, a resolução fala para a gente que é preferencialmente fazer ele junto com o primeiro exame clínico. Então, vai abrir o protocolo de morte encefálica, já prepara o paciente para essa fase do processo, que é o teste de apneia. O exame complementar, ele pode ser feito logo na abertura do protocolo, entre um exame e outro, no final do protocolo, ou ainda, a resolução fala que pode até se iniciar o diagnóstico de morte encefálica com ele, né? Mas é muito mais preferível, né, que nós começamos, de fato, pelo exame clínico, né? Então, vamos fazer o primeiro exame clínico e depois nós vamos dar andamento para o protocolo. Em que momento esse exame complementar ele pode ser feito antes? Por algum motivo, esse paciente já chegou com todos os critérios clínicos, respeitando todas as questões pertinentes para a abertura do protocolo de morte encefálica, e esse exame foi feito no hospital, antes de começar o exame clínico. Se ele foi validado como protocolo de morte encefálica, aliás, se ele está validado compatível com o diagnóstico de morte encefálica, nós podemos sim aceitá-lo dentro desse diagnóstico de morte encefálica. Quais são os exames clínicos para a determinação do diagnóstico de morte encefálica? O primeiro é o reflexo fotomotor, né? O que é esse exame? Nós vamos pegar uma luz, uma lanterna, né? E colocar de um lado do olho do paciente e de um lado do outro olho. O paciente, nós vamos procurar o quê? Reflexo pupilar. Então, vamos ver se a pupila ela fecha ou não, se ela reage à luz ou não. Se ela não reagir à luz, nós seguimos com o protocolo de morte encefálica, que é o reflexo córneo-palpebral, o próximo exame. O que se consiste esse exame? Nós vamos pegar uma gaze, um sorinho fisiológico, colocar no olho do paciente, entre o limbo da íris ali e da esclera, para ver se o paciente tem algum reflexo de piscamento, se ele vai piscar ou não neste momento. Esse é o reflexo córneo-palpebral. Lembrando, né, antes de começar todos esses exames clínicos, o exame clínico ele é realizado, obviamente, por um médico devidamente capacitado, e também deve-se respeitar algumas especificações dentro disso. Por exemplo, o paciente ele não pode estar efeito sob sedação, ele não pode estar hipotérmico, ele precisa estar normotenso, entre outras questões que nós vamos poder encontrar dentro da resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina. Então, começamos os exames. Reflexo fotomotor, o córneo palpebral, não respondeu, ele não pisca, nós vamos passar para o próximo exame, que é o teste óculoencefálico, ou o teste olho de boneca, né? Pegamos a cabeça do paciente, mexemos para um lado e mexemos para o
para o outro lado, conforme mostra aí a figura. Nesse reflexo, nós vamos procurar, né, o reflexo do globo ocular. Então, se o paciente ele estiver em morte encefálica, o globo ocular ele vai ficar imóvel, ele vai seguir o movimento da cabeça. Se o paciente ele ainda tem atividade encefálica, o globo ocular ele vai se movimentar depois, né? A cabeça vai mexer e o globo ocular ele vai na sequência. Ou seja, o que procuramos nesse teste? Se o globo ocular ele vai ficar imóvel ou não. Se ele ficar imóvel, se ele seguir exatamente o movimento da cabeça, nós seguimos para a próxima etapa, o próximo exame, né? Que é o reflexo de tosse. O reflexo de tosse, nós vamos, como o próprio nome diz, estimular se o paciente ele tem algum reflexo de tosse, né? Como o próprio nome diz. Nós vamos inserir uma sonda endotraqueal no tubo do paciente e vamos chegar até a carina para ver se ele realmente tem esse reflexo de tosse ou não. Antes do teste de apneia, né, nós temos também o reflexo óculo-vestibular, que nós vamos destilar água, aliás, soro fisiológico ou água destilada gelada, de 2 a 8 graus, dentro do conduto auditivo do paciente, de um lado e de um outro. A resolução fala para a gente em torno aí de 50 a 100 ml, então normalmente uns 60 ml do lado direito, do lado esquerdo. Vamos abrir o olho do paciente nesse momento e vamos ver se o globo ocular ele também mexe, se ele vai fugir dessa água gelada, se ele vai para o lado reverso ou não, né? Se ele ficar imóvel, segue a suspeita de protocolo, segue a suspeita de morte encefálica. Aí sim, nós vamos para o próximo exame, que é o teste de apneia. O teste de apneia também nós vamos poder pegar lá nessa resolução, né, na 2173, o passo a passo, como que ele deve ser feito, né? Não dá para detalhar cada exame aqui neste momento, senão a gente vai falar só do diagnóstico de morte encefálica e tem algumas outras etapas para a gente poder conversar também. Mas o teste de apneia, basicamente nós vamos ventilar esse paciente por 10 minutos, no mínimo, com FiO2 a 100%. Vamos deixar por 10 minutos, vamos coletar uma gasometria desse paciente e vamos observar, idealmente, com PO2 acima de 200 e um PCO2 entre 35 e 45. Se o paciente atingiu esses parâmetros nesse momento, né, com FiO2 a 100%, 10 minutos, vamos lá, coletamos a gasometria. Se ele está dentro desse parâmetro, nós seguimos com o teste de apneia. Vamos desconectar o ventilador do tubo do paciente, vamos colocar um catéter de O2 dentro desse tubo a 6 litros por minuto e vamos observar o tórax e os parâmetros desse paciente por 10 minutos. O que nós vamos procurar nesse teste? Se o paciente ele tem incursão respiratória ou não. Então vamos deixar ele por 10 minutos, observar por 10 minutos. Se ele não tiver incursão respiratória e os sinais vitais mantendo estáveis, nós coletamos uma gasometria e encerramos o teste. Esse teste de apneia será positivo se a gasometria atingir um PCO2, neste momento, acima de 55. Se ele atingir um PCO2 acima de 55, o teste de apneia está validado. Fizemos o primeiro exame clínico, fizemos o teste de apneia, respeitando a faixa etária desse paciente, se ele for acima de 2 anos, nós vamos esperar 1 hora para a realização do segundo exame clínico. E no meio disso, ou no final de todo esse processo, tem o exame complementar. O que é o exame complementar dentro do diagnóstico de morte encefálica? Nós vamos procurar fluxo sanguíneo, perfusão ou metabolismo ou atividade elétrica, né? Em como vamos fazer isso, né? Fluxo sanguíneo através do exame chamado angiografia cerebral ou ultrassom Doppler transcraniano. De perfusão ou metabolismo, a cintilografia, SPECT-CAM cerebral. Atividade elétrica é o eletroencefalograma, né? Os mais usuais, os mais comuns e mais fáceis de fazer é o Doppler transcraniano e o eletroencefalograma, né? Faz esse exame à beira do leito do paciente, na unidade de terapia intensiva, não há necessidade de transportar esse paciente para um outro local para fazer o exame. Ele é preciso, rápido e muitas vezes conseguimos sim o diagnóstico dele
o resultado, né, o laudo dele, na hora que o exame está sendo feito e concluído. A partir desse momento, né, nós podemos, então, com o exame clínico feito, mais o teste de apneia, mais o exame complementar e mais o segundo exame clínico, nós finalizamos o protocolo de morte encefálica, né? Esse slide aqui mostra o que eu já adiantei para vocês, que o exame complementar ele também pode ser feito previamente a todos esses exames, né? Então, como que o diagnóstico ele está finalizado? Primeiro e segundo exame clínico concluídos, mas o teste de apneia concluído, mas o exame complementar concluído, né? Não se pode falar que o paciente está com morte encefálica se todos esses exames não estão devidamente preenchidos com laudos e realizados dentro dos tempos previstos. A partir desse momento, que nós estamos com o paciente lá na nossa UTI, em Glasgow 3, já fizemos o diagnóstico de morte encefálica, ele está em morte encefálica, nós podemos pensar neste momento sobre a questão da doação de órgãos, né? Então, nós vamos fazer, neste momento, uma etapa nesse processo que chama validação do potencial doador. O que é a validação? Nós vamos procurar nesse paciente que está com diagnóstico de morte encefálica decretado alguma contraindicação ou não para que a doação de órgãos possa acontecer se for uma vontade da família, né? Então, a validação do potencial doador, ele entra na sequência dessa escada como a próxima etapa, né? O que eu vou procurar? Uma contraindicação absoluta, salientando que a equipe da UTI que assiste esse paciente, a partir desse momento, né, até mesmo desde a hora que começou o protocolo de morte encefálica, nós vamos vamos fazer contato com a OPO, né, a Organização de Procuras de Órgãos da nossa região. Por exemplo, a região aqui do Vale do Paraíba, a região Bragantina, a OPO de referência é a OPO Unicamp, né? Então nós vamos discutir com eles questões, algumas dúvidas que possam ter para iniciar o diagnóstico e concluí-lo. E a partir da conclusão dele, nós vamos fazer a validação do potencial doador e dividir isso também com a OPO, né? Se esse paciente ele pode ser ou não doador. Existem as contraindicações absolutas, por exemplo, sorológicas, HIV, HTLV 1 e 2, é um paciente que é contraindicação para a doação de órgãos. O que isso significa? Que nós não vamos entrevistar a família para a doação de órgãos, haja vista que ele tem uma contraindicação médica absoluta para que a doação possa acontecer. Tumoral, então tumores sólidos e neoplasias hematológicas, né? É uma contraindicação também para a doação. Entretanto, existem alguns tumores cerebrais que ele pode sim ser doador de órgãos, desde que ele tenha uma biópsia que fala exatamente qual é o tipo de tumor, né? Por isso que eu falo que sempre temos que compartilhar isso com a OPO, que ela também vai nos auxiliar. É uma série de tumores que podem, que não pode, a nível cerebral. Então, nesse momento, é importante compartilhar isso com a OPO. Infecciosa, ela pode ser uma tuberculose ativa, por exemplo, uma sepsis refratária, fungemia, uma meningite grave, que não está sob controle, né? A infecção está ativa. No caso, né, de pandemia, Covid, né, o paciente ele está com uma infecção decorrente do coronavírus, então é uma infecção grave, obviamente é uma contraindicação absoluta para que a doação de órgãos aconteça. Toda essa parte de contraindicação, reforço mais uma vez, temos que dividir com a OPO da nossa região, para nós podermos registrar tudo em prontuário, né? Ó, não realizada entrevista familiar, porque o paciente apresenta Covid positivo, doença ou sepsis refratária, ou uma neoplasia de fígado, por exemplo. Enfim, precisa estar muito bem relatado o porquê que a entrevista não foi realizada e aonde nós embasamos essa tomada de decisão. Por exemplo, né, em conversa com a nossa OPO de referência. Informações importantes nessa validação do potencial doador, né? Nós vamos procurar, na medida do possível, né? Por exemplo, tatuagem, né? Como que é essa tatuagem, quando ela foi feita,
Então, nesse momento também, a gente já vai entrar um pouquinho dentro da entrevista, que eu já vou voltar a falar sobre isso um pouquinho, mas nós vamos ter que calcular mais ou menos com a ajuda aí do serviço de nutrição, enfim, o IMC, vamos ter que procurar piercings nesse paciente, se ele tem algum histórico de ser usuário de algum tipo de droga, se ele recebeu transfusão sanguínea na internação dele, né, se ele é hipertenso, se é diabético, se ele faz uso de álcool ou não. É muito importante descartar a gravidez se for uma mulher em idade fértil, né, porque uma gravidez ela é contraindicação para a doação, obviamente, né, porque nós estamos falando de uma outra vida que está ali. Então, precisa descartar. Então, é aconselhável, com certeza, hoje já é rotina de muitos serviços de procura de órgãos, coletar o beta-HCG na internação desse paciente quando tem a suspeita de morte encefálica. Precisa descartar se essa paciente está grávida ou não, né? A entrevista familiar, então, ela é uma fase que ela vai seguir junto aí com a validação do potencial doador, é a próxima fase desse processo. Por quê? Eu validei esse potencial doador, né? Eu procurei alguma contraindicação, não achei, né? Então, até esse momento, é um paciente que ele pode sim ser doador de órgãos, então eu vou partir para a entrevista familiar. Na entrevista familiar, eu vou procurar colocar algumas questões para a família, né? Principalmente entender dessa família o conceito de morte, né? Nós estamos falando de um indivíduo que está em morte encefálica, né? Mas que o coração dele está batendo, né? Que tem sinais no monitor cardíaco, né? A família vai visitar esse paciente e vai ver isso, né? Então nós, como profissionais de saúde, temos que assistir a família nesse conceito de morte, né? Não estamos falando da morte que nós já conhecemos há milhares de anos, né? Estamos falando de morte encefálica, que é algo relativamente novo, né? Porque ele veio junto com a UTI. Então, muitas famílias, muitas pessoas, até profissionais de saúde, têm dúvidas sobre esse conceito. Então, é muito importante estar claro na nossa cabeça que morte encefálica é igual à morte do indivíduo, né? É só a partir deste momento que nós vamos conversar com a família sobre a doação de órgãos, né? Nesse momento da entrevista e do acolhimento familiar, nós vamos passar por essa fase aí, né? Sentindo dessa família como é que está o estágio de luto dela, né? A Elizabeth Kubler-Ross descreveu em um dos seus livros os 5 estágios de luto, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Por que eu estou falando sobre isso agora, na hora de entrevista familiar, né? Porque eu preciso saber em que fase desse estágio de luto que a família se encontra, para ver se eu vou conseguir falar de doação de órgãos naquele momento ou não. Então, por exemplo, se a família ela estiver na fase da raiva, né? Não, eu não acredito, é mentira, né? A fase da barganha, por que aconteceu isso? Deus, por que você não me leva num lugar? Depressão, chorando muito, muito chorando. Ou a negação, né? Voltando aí na primeira fase. Não, mentira, isso não aconteceu, ele está vivo, não. Se ela tiver em uma dessas fases que não seja a aceitação, nós não vamos falar de doação de órgão nesse momento, né? Nós vamos conversar, acolher essa família e observar se ela vai avançar para a fase da aceitação ou não, né? Ah, mas como que eu sei que ela chegou na fase de aceitação? É óbvio que em entrevista familiar não existe uma receita de bolo, né? Mas essas questões é importante. Uma fase, um sinal que a família nos dá que ela chegou na aceitação é, por exemplo, ela perguntar, você explica para ela o que é morte encefálica, junto com o médico, né? Junto com a equipe multiprofissional que está ali. E na hora que nós chegamos e explicamos tudo, a família muitas vezes vai devolver para a gente. E agora? O que eu faço? Então, a hora que ela fala, o e agora, o que eu faço? Ela entendeu que o paciente, né, que o ente querido dela veio a falecer, veio a morrer. E nesse momento, nós vamos introduzir, sim, um assunto de doação de órgãos, né? Como eu já disse, não existe uma fórmula, mas existem passos importantes para que essa entrevista aconteça, né? Sempre após o término do diagnóstico de morte encefálica, após o término do protocolo de morte encefálica devidamente finalizado, com toda a documentação em mãos. Jamais vamos falar com a família sobre doação de órgãos
se o protocolo não for finalizado, né? Ou se ele está no meio de faltando algum detalhe, enfim, ele precisa estar finalizado para nós podermos falar de doação de órgãos com essa família. Ah, mas se a família vier com essa demanda, né? Se eu falar que eu abri o protocolo de morte encefálica, mas a família já está falando de doação de órgãos, pode acontecer. Nesse momento, muitas vezes, nós vamos ter que dar um freiozinho nessa família, né? Não no sentido de, não vou falar sobre isso. Ó, é uma possibilidade que a doação de órgãos aconteça com os pacientes que estejam em morte encefálica. Entretanto, nós estamos na fase de diagnóstico desse paciente, né? Então, não vamos falar sobre isso agora, que não é o momento. Vamos fazer a coleta de informações sobre o potencial doador, né? Lembra que eu mostrei aquele slide? Esse aqui, ó. Opa, esse. Nós vamos também, nessa hora da entrevista, vamos questionar algumas coisas com essa família, perguntar algumas coisas, né? Por exemplo, né, reforçar a questão se ele era usuário de droga ou não, né? Se quanto tempo faz que ele fez a tatuagem ou colocou o piercing. Nós vamos reforçar com a família na hora dessa entrevista. Com quem que eu vou fazer a entrevista, né? Então, eu tenho o doador, né? Quem que pode assinar o termo de doação desse doador? São familiares de primeiro ou segundo grau da linha reto-colateral. Então, quem são, né? Os pais e os avós, os filhos e os netos. O companheiro, o cônjuge, irmãos, todos eles precisam comprovar essa relação, né? E irmãos de segundo grau, como eu já disse para vocês. Então, por exemplo, quem pode assinar o meu termo de doação? Meus pais, meus avós, meus filhos e meus netos. Meu irmão, meus irmãos, né? E minha esposa, ou qualquer companheiro de união estável, né? Que comprove a união. Essas são as famílias com quem, esses são os familiares, aliás, né? Com quem devemos fazer a entrevista familiar a fim de esclarecer sobre a doação de órgãos e a família tomar a decisão dela sobre a doação ou não. Realizada a entrevista familiar, se a família optar pela doação de órgãos, né, tem mais uma fase nesse processo que chama a manutenção hemodinâmica do potencial doador de órgãos. Essa manutenção, ela aparece aí no meio do processo, depois da validação, na entrevista, mas, na verdade, a manutenção hemodinâmica, ela precisa aparecer em todas as fases desse processo, tá? Ela precisa aparecer desde a hora que a gente identificou esse paciente. Por quê? É na manutenção que nós vamos corrigir a hipotensão, que nós vamos corrigir o sódio, a temperatura, enfim. A manutenção, ela precisa acontecer em todas as fases do processo. Por quê? Né? É o indivíduo que está em morte encefálica. A morte somática, ela vai acontecer, né? A parada cardíaca, ela vai acontecer. Para que ela não aconteça, nós precisamos fazer a manutenção com o doador, né? Que é uma intervenção multiprofissional. Vamos ter a intervenção médica, da equipe de enfermagem, de todo mundo aí para fazer a melhor manutenção desse potencial doador ou não, tá? É nessa fase que o paciente vai começar a mostrar algumas coisas para a gente. Por exemplo, vai fazer hipotensão. Então, a manutenção, ela é crucial nessa fase do processo, tá? Então, existe algumas questões, umas referências, né, nacionais e internacionais, que são os protocolos de manutenção. Os protocolos de manutenção, eles visam já ter diagnósticos devidamente estabelecidos e, por exemplo, reposição de sódio, controle do sódio, reposição de drogas vasoativas, suporte nutricional, ventilação mecânica, tudo isso nós conseguimos através de buscar referências através do protocolo de manutenção da MIB.
Bom, vamos lá, voltando na manutenção, né? Já disse para vocês que é uma morte somática, né? Que a manutenção do potencial doador é crucial nessa fase, pensando já nesse momento na doação de órgãos. A morte encefálica ela vai trazer alterações fisiológicas, que vão ser questões hemodinâmicas, metabólica, inflamatória, e o impacto vai ser a viabilidade desses órgãos, o prognóstico do enxerto e a utilização desses órgãos. Né? Em que sentido? Se é um paciente que está sendo mal mantido na UTI, nós vamos captar menos órgãos dele, porque alguns órgãos são mais sensíveis ao mau cuidado que ele possa estar recebendo, tá? Então é crucial uma boa manutenção, como eu já falei para vocês, existem protocolos já muito bem estabelecidos do Brasil, por exemplo, o protocolo da AMIB para manutenção de múltiplos órgãos de potencial doador, ele tem já atualizado nos últimos anos, e ele traz 3 vertentes principais aí dentro dessa manutenção do potencial doador, que são os aspectos gerais de suporte hemodinâmico. Como eu já disse para vocês, ele traz para a gente o que nós vamos encontrar na morte encefálica, sobretudo que a morte encefálica ela é uma fisiopatologia já de causa conhecida. Então nós vamos poder prever, muitas vezes, o que vai começar a acontecer com o paciente que esteja em morte encefálica nesse momento. Então ele vai ter poliúria, né? Ou seja, ele vai apresentar muita diurese, ele vai ter hipotensão, ele vai ter hipotermia. Então o protocolo ele já traz isso para a gente e qual que é a intervenção que nós devemos fazer dentro deste aporte. Ventilação mecânica, controle endócrino, metabólico e aspectos hematológicos e infecciosos. Então também dentro desse protocolo da AMIB, ele irá nos trazer quais são as principais intervenções que nós devemos fazer dentro desses pacientes. Lembrando que um paciente em morte encefálica, né, um doador falecido, já com diagnóstico finalizado, ele tem essas fisiopatologias específicas da morte encefálica. Então, muitas vezes, quando a gente está na UTI, começa a ter algumas alterações pertinentes à morte encefálica, muitas vezes, se nós tratarmos ela igual tratamos muitas vezes um paciente que não esteja em morte encefálica, talvez não vamos conseguir atingir o resultado esperado, né? Então é muito importante nós sabermos, né, o que está acontecendo, qual que é a fisiopatologia que está levando aquela alteração naquele doador. E tem as recomendações de órgãos específicos. Então, existem algumas questões que nós podemos fazer em questão de droga vasoativa, de volume, que vai ser bom para o fígado, mas talvez não vai ser tão bom para o coração, ou não vai ser tão bom para o pulmão. Então, nós precisamos achar, né, uma contrapartida aí, um meio termo de como vamos fazer a melhor manutenção no meio desse processo, visando sempre, respeitando a vontade da família, obviamente, se for a vontade da família que ele seja um doador, então nós vamos fazer as intervenções para que essa doação aconteça da melhor forma possível, né, podendo utilizar o maior número de órgãos possíveis, porque a família também vai ficar muito satisfeita com isso, haja vista de todo esse cenário que já está instalado na família dela. Isso vai servir para ela como consolo, né? A morte de um ente querido, mas ele pôde ajudar muitas pessoas nessa hora tão difícil. Existem alguns protocolos, algumas prescrições padrão, embasadas, por exemplo, dentro de um manual, né? Nós temos aí o manual do NCAP, que é um núcleo de captação do Hospital Albert Einstein, que nós temos, por exemplo, o exemplo de uma prescrição. Então, nós sabemos que é muito benéfico fazer noradrenalina, fazer vasopressina, né? O DAVP, enfim, prednisolona, levotiroxina, são coisas assim que a gente pode discutir dentro do que é viável e o que não é, mas existe sim, é muito vantajoso quando a UTI, a equipe médica da UTI, né, o diretor clínico ali daquela UTI, ele consiga estabelecer isso dentro da UTI, porque fica muito mais dinâmico e prático fazer a intervenção naquele paciente com morte encefálica. Bom, o paciente está lá com o diagnóstico de morte encefálica concluído, né? Vamos aqui, ó, dentro desse processo de doação. Temos o paciente em Glasgow 3, abrimos o protocolo para ele, confirmamos o diagnóstico de morte encefálica, notificamos essa morte encefálica para a nossa OPO de referência,
Validamos junto com a nossa OPO se ele poderia ser um doador ou não. Sim, ele pode ser doador. Então, nós vamos seguir com a manutenção hemodinâmica até poder fazer a entrevista familiar. Se a entrevista familiar, a família consentir com a doação, né, se um familiar de primeiro ou segundo grau, da linha reta colateral consentir, nós vamos partir para a coleta de amostras de sorologias. E se tiver tudo certo com as sorologias, nós vamos fazer a cirurgia de extração de múltiplos órgãos, que nesse momento também vamos falar um pouquinho da coordenação, como é que funciona a coordenação da sala cirúrgica neste momento. Desculpem, vamos lá. Equipe de extração. Junto com o paciente que está do outro lado, um possível receptor daquele órgão, né? Mas o centro cirúrgico, aonde vai acontecer a captação, mas as equipes cirúrgicas e os anestesistas envolvidos nessa captação, precisa ter um sincronismo para que tudo isso aconteça de forma dinâmica e dentro do tempo esperado para cada fase do processo. Então, é muito importante ter um sincronismo. Em que sentido? Então, a equipe que está no hospital captador, ela precisa estar em sincronismo com a equipe onde vai acontecer o transplante. Então, por exemplo, o coração. Nós temos 4 horas para transplantá-lo, né? 4 horas para tirar ele do peito do doador e colocar para bater no peito do receptor. Então, nesse intervalo de tempo, precisa ter todo esse sincronismo para que nada de errado aconteça, né? Então, a central de transplante, nesse momento, vai estar vendo questão de logística, se vai precisar de aeronave, vai entrar em contato com alguns serviços de órgãos públicos, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, o que for necessário para que esse sincronismo aconteça e a captação aconteça dentro do tempo esperado e que esse órgão chegue no destino também dentro do tempo esperado. Na cirurgia de extração, o hospital que está cedendo o centro cirúrgico para que a captação aconteça, ou as equipes que estão vindo fazer a captação desses órgãos, ela precisa certificar da documentação do doador, né? Então, precisa ter o documento que comprove que o diagnóstico foi feito, né, do Conselho Federal de Medicina, precisa ter o termo de doação, precisa ter a ficha de informação desse doador, precisa ter as amostras de sorologias, precisa ter o exame complementar que comprove aí, que complementa o diagnóstico de morte encefálica. Então, essa documentação, na hora da cirurgia de extração, ela é obrigatória. Então, todas as equipes envolvidas nessa fase vão checar essa documentação, bem como essa documentação também deverá ficar documentada no prontuário desse doador de órgãos no hospital de origem dele. A ordem de retirada, né? Começamos, obviamente, por órgãos com tempo de isquemia menor. Coração, 4 horas. Pulmão, de 4 a 6 horas. Fígado, pâncreas, intestino, rins, tecido, pele, córneas, ósseo tendinoso, né, que é o próprio osso, músculo, enfim. Tudo isso poderá ser captado respeitando essa ordem de retirada e haja vista com o perfil de cada doador, né? Quanto mais jovem esse doador, mais chance ele terá de doar todos esses órgãos e tecidos. Se for um indivíduo mais idoso, alguns órgãos já vão ter a função prejudicada, como coração e pulmão. Mas nós podemos captar fígado muitas vezes e rim, pele, enfim. Cada órgão existe a sua especificidade de tempo, de idade, de muitas vezes de hábito do próprio doador. Então, por exemplo, o doador ele fumava mais de 10 anos. Então, provavelmente, eu não vou conseguir utilizar, né, captar o coração e utilizar para o transplante. Mas o fígado, por exemplo, ele pode estar muito bem viável nesse momento. Então, tudo isso é muito bem estudado antes da cirurgia de extração ser iniciada, propriamente dito. Então, essa é a ordem de retirada, né? Nesse momento da cirurgia de extração, será feita a canulação de vasos, veia aorta, artéria aorta, veia porta. Então, vai ser canulado. São técnicas cirúrgicas já muito bem descritas, né? Pertinente às equipes que já fazem esse procedimento.
Tem uma fase que acontece dentro da cirurgia de extração, que é o clampeamento da aorta. É um horário, é uma hora fundamental e de extrema importância, e ela precisa ser muito bem anotada e registrada, porque ela vai servir para começar a contar o tempo de isquemia de cada órgão, né? O que é o clampeamento da aorta? Previamente ao clampeamento, vai fazer a heparinização, se coloca heparina na corrente sanguínea do doador, né? Vamos fazer a ligadura da aorta, a secção dos vasos e realmente fazer a secção do vaso. Aí, nesse momento, que é o clampeamento da aorta, né? Nós vamos começar a contar o tempo de isquemia. Nesse momento, já começa a colocar o gelo na cavidade, né? Já começa a resfriar esse órgão e começa a correr o líquido de perfusão. O líquido de perfusão é um líquido específico para cada órgão, ou um líquido que ele pode ser também servir para mais de um órgão. É nesse momento que começa a perfusão do órgão e a contar o tempo de isquemia. Já adiantei algumas questões de tempo de isquemia para vocês, em que são coração são 4 horas, pulmão de 4 a 6, fígado 12 horas, rins 24 horas ou até 36 horas, dependendo da solução de preservação utilizada. O tempo de isquemia, ele começa com o clampeamento da aorta e ele vai terminar com a reperfusão do órgão na cavidade do receptor, né? Tem um tempo de isquemia fria, que é a parte do clampeamento até a retirada do enxerto do gelo, e depois disso é o tempo de isquemia quente. Mas, no modo geral, a gente conta, né, o tempo de isquemia total e depois tem um tempo de isquemia fria aí, que é o crucial dentro de cada órgão. A gente pode ainda ter um tempinho gasto dentro do tempo de isquemia quente. Perfusão dos órgãos, né? Já salientei para vocês que existe existe soluções específicas para cada órgão. Existe solução para o coração, para o pulmão, para o fígado. Existe solução que eu posso utilizar para o fígado e coração, fígado e rim, enfim. Algumas particularidades. Precisa ter gelo disponível, precisa ter gelo estéril disponível, né? Então, soro fisiológico congelado. O acondicionamento, nós precisamos ter as embalagens específicas para cada órgão, mas isso são de responsabilidades das equipes que estão vindo fazer a captação no hospital, né? Onde está o doador. Então, as equipes têm que trazer isso, né? Que são órgãos, são embalagens de órgãos já específicos para esse fim, né? Porque antigamente não tinha isso. Então, se acondicionava órgão em pote de sorvete, né, em algum tipo de saco estéril, não. Hoje existem embalagens específicas para isso, né? Então, o órgão, por exemplo, é colocado na embalagem primária, que é a primeira embalagem, junto com ele vai a solução de preservação, a embalagem secundária, que é mais um saco que vai em volta dele, com soro fisiológico estéril, gelado, que ele vai servir como para proteção mesmo, para proteger contra o impacto, né? A terceira embalagem, que é o terceiro saco, ele vai envolver tudo isso para garantir que que ele vai ficar estéril, né? Vai garantir que todo o conteúdo ali dentro permaneça estéril e vai para a caixa térmica, uma caixa comum com gelo, também que nesse momento não precisa ser estéril, haja vista que a embalagem terciária irá proteger esse órgão para prevenir a contaminação, né? Vai garantir a esterilidade aí de todo esse processo. O transporte de enxerto, né? Então ele está acondicionado na caixa térmica, vai ter que verificar a temperatura, manter de 2 a 8 graus e levar esse órgão, né, para o hospital transplantador para que o transplante propriamente dito aconteça. Lembrando que o intuito dessa aula foi mais falar de todas as fases do processo e adentrar um pouquinho dentro de cada fase, né? Lembrando aqui que pelo IEP nós temos esse curso completo, com uma aula para cada fase desse processo. Entre em contato para mais informações. Bom, muito obrigado, né, pela participação de todos. Então, mais uma vez eu reforço que toda essa fase do processo nós temos o curso completo dentro do IEP aí, da Universidade da Santa Casa, onde a gente fala de cada fase desse processo. Muito obrigado, boa noite. E lembrando, né, que Setembro Verde, ele é dito já em decreto, né? Setembro Verde é o mês da doação de órgãos, né? Então é o mês que nós precisamos falar de doação de órgãos. Então, converse com a sua família,
discuta sobre a doação de órgãos. Isso é crucial para que a gente coloque isso na mesa de conversa, para cada vez mais a gente possa beneficiar pessoas que estão na fila a receber um órgão. Muito obrigado.